Fala aí, gente, tô aqui trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez a história de The Joy of Creation, feito pelo TFNAF Videos, que eu vou deixar o identificador do canal aí. E é a história, curiosidades e personagens de The Joy of Creation, a versão original, né? Não o remake que fizeram, né? Se inscreva e deixe o like. Vamos lá, começar. The Joy of Inscreve e deixa o Creation like. é mais uma das fangames de Five Nights at Freddy's. E no vídeo de hoje eu vou contar a história por trás de The Joy of Creation, ou traduzindo, a alegria da criação. Mas primeiro, da onde essa fangame The Joy of Creation surgiu? A ideia por trás dessa fangame surgiu lá na noite 5 do primeiro FNAF, no áudio da quinta noite do Phone Guy, que é um áudio completamente estranho, todo distorcido. E o pessoal só testando colocou esse áudio de trás pra frente. Óbvio que não ia dar pra entender nada nesse áudio, mas em meio a várias palavras distorcidas você conseguia escutar alguma coisa sobre a alegria do criador. Mas em resumo, foi a partir desse áudio aí que o pessoal começou a falar sobre a The Joy of Creation. Que no início a ideia da fangame era mais boato mesmo, até que um cara chamado Nixon disse que ia fazer uma fangame de FNAF com essa ideia, a alegria de criar. Até que esse The Joy of Creation aí é a versão antiga, a versão anterior do jogo. Até que dia 2 de agosto, que é esse meu aniversário, lançou o The Joy of Creation novo, que é um remake total, um novo tudo. Até que eu tô trazendo esse daqui porque ainda não tem a história do novo, né? Então, estamos usando o que tem, né? A alegria do criador. E ele foi lançando várias versões de teste de The Joy of Creation, que uma das versões de teste foi a mais popular, que foi a The Joy of Creation Reborn. E com a fama dessa fangame crescendo, em 2017 o Nixon fez o The Joy of Creation Story Mode. Então a fangame começa com um cara chamado Nick. E o Nick tá falando que ele finalmente conseguiu comprar de volta a antiga casa dos pais dele. Vale ressaltar que era uma casa que ficava um pouco afastada da cidade. Ele recebe a ligação de um tal de Tobias falando que a reforma da casa finalmente tinha acabado e a casa agora era dele. E ele fala que mesmo depois de tanto tempo da casa ter passado por uma grande reforma, na mente dele a casa ainda era a mesma casa de quando ele era criança e ele morava lá. E acaba que o Nick ele tem algumas memórias de uma noite. Uma noite em que a vida dele virou de ponta cabeça e a família dele precisou fugir da própria casa deles. E é uma história em que o Nick vai contar, mas também a gente vai vivenciar a cada momento. Então, voltando alguns anos no passado. Até que são quando começa a aparecer os bichos, quando aparece um cara na porta, tá ligado? Começa a aparecer o Ignited Fred, Ignited Bonnie, Ignited Chica, Ignited Foxy, um monte de bicho. Tinha aquela versão dos bichos tudo junto, que é gigante e terrível. A história começa com um casal chegando em casa com seus filhos e encontra um cara caído no chão em frente à casa deles. Eles perguntam quem o cara é e ele fala que ele se chama Michael. Mas ele fala que ele não se lembra como ele conseguiu chegar ali. Justin, what are you doing in our house? É, até que eu acabei de falar, né? Don't think you should be here. Que da parte do cara chegar na porta e tal. Eles ficam lá conversando até que um dos filhos do casal pede pro pai ajudar o Michael, que era o cara que tava caído no chão. Então, atendendo o pedido do filho, o casal ajuda o cara e coloca ele no quarto de hóspede, que inclusive era um quarto que ficava do lado do quarto das crianças. Que no caso é o quarto do Nick, quando ele era mais novo. The Joy of Creation é dividido em 5 capítulos, que são 5 áreas da casa. Então nós vamos para o primeiro capítulo, que é o Bedroom, ou traduzindo, o quarto. É, cinco cômodos a sala, que é o quarto, a sala de estar, o escritório, aí tem mais dois, que agora eu não tô lembrando não, mas... o quarto, que é esse daí, o escritório, deixa eu ver aqui, em capítulos, o quarto, sala de estar, o escritório, o porão e o sótão, tava lembrando dos outros dois não. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed and I saw them.
Então aqui no primeiro capítulo nós estamos no controle do Nick, que é a pessoa que tá contando essa história. Só que aqui ele era bem mais novo, afinal ele tá dormindo em um berço. Então o Nick, ele é acordado no meio da noite e o Michael começa a falar com ele através daquelas babá eletrônica. Olha Nick, não fica com medo, mas vai aparecer uns monstros aí no seu quarto. Mas olha, não fica assustado, a gente pode derrotar esses monstros. Que é quando realmente começa a aparecer os bichos, né? Começa a aparecer os bichos tudinho, na janela, atrás, na frente, no teto, no piso, tudo que é canto. Você só precisa fazer o que eu mandar. Esses monstros não são nada mais nada menos do que as versões Ignited dos animatronics, as versões queimadas. Que são esses aí que estão aparecendo na tela, né? Ó, os 4 bichos. Tirando o outro que é a junção de tudinho, os corpos só, né? No caso você vai ter o Ignited Fred, Ignited Bonnie, Ignited Chica, Ignited Foxy. E o Mike vai ficar falando o que você precisa fazer para evitar cada animatronic. Vale lembrar que The Joy of Creation se passa em apenas uma noite. E meio que os animatronics estão fazendo uma interferência com objetos eletrônicos. O que faz o relógio mostrar que é 6 horas da manhã, mas na verdade cada capítulo dura de 6 a 8 minutos. E daí quando você termina um capítulo, aparece um jornal. Nesse jornal tá falando que já faz 2 anos que Five Nights at Freddy's foi lançado. E aqui FNAF foi um grande sucesso. Isso é uma coisa que o próprio Nick fala, que o pai dele lançou uma franquia de jogos chamada de FNAF. Então agora vamos para o segundo capítulo, que é o Living Room, ou traduzindo, a sala de estar. A sala de estar. O capítulo começa então com um casal conversando, se perguntando, será que foi certo que eles fizeram ter colocado o cara pra dentro de casa? Mas só por segurança eles decidem passar a noite inteira acordados, só por segurança mesmo. Daí o marido ele decide ir ver como é que estão as crianças, deixando a esposa dele sozinha na sala. What was that? O Michael começa a falar com essa mulher através da televisão. E por algum motivo o Michael sabe o nome do marido, que o nome do marido é Scott. Bom, acho que agora todo mundo sabe que o pai dessa família é o Scott Calton. O Michael fala que os animatronics estão atrás do Scott. Scott Calton, pra caso alguém aí não saiba, que né, eu acho que é meio impossível, é o criador de FNAF, criador de Five Nights at Freddy's. Mas como tem outras pessoas na casa, eles vão atacar, eles não estão nem aí. Então o Michael agora, ele fala pra mulher do Scott o que ela precisa fazer pra evitar os animatronics. Então mais uma vez você vai estar no controle de um membro da família do Scott, dessa vez a esposa, precisando sobreviver aos animatronics. Depois que você consegue terminar o capítulo, aparece mais um jornal. Nesse jornal tá falando de incêndios florestais ali próximo à casa do Scott. E também vai estar falando uma coisa sobre atividades paranormais que parece estar envolvida com esse incêndio. E agora nós vamos para o terceiro capítulo, que é o Officer, ou traduzindo, o escritório. O capítulo começa com o Scott preocupado indo atrás dos filhos, até que uma porta se abre sozinha e eles perguntam, ué, por que tem um Fred no final do corredor? O Scott começa a fugir que nem um doido, ele se tranca dentro do escritório dele. E lá vai ter uma lanterna e um bilhete que foi escrito pelos filhos dele. Lá vai estar escrito que tem monstros em volta da casa e que os monstros foram malvados com a mamãe. Eles também escrevem falando que eles vão se esconder aonde o pai deles sempre manda eles se esconderem caso tenha algum problema, que no caso é o porão da casa. Então o capítulo começa e você tá no controle do Scott Calton. O Scott ele ficou escondido no escritório por algum tempo, então ele começou a gravar a própria voz. A gravação e as dicas de como evitar os animatronics vêm do próprio Scott. Afinal, ele ficou ali por um tempo pra ele não esquecer, ele gravou de onde os animatronics vêm. Até agora as coisas não estão fazendo o menor sentido, mas de novo você precisa ficar uns 6 a 8 minutos até o capítulo finalmente terminar. Quando o capítulo termina, aparece um outro jornal. E nesse jornal vai estar falando sobre o cancelamento de FNAF, tá falando como a franquia acabou, como o FNAF deixou de ser popular. E daí quando o capítulo termina, o Scott ele vai pro porão, que inclusive é o próximo capítulo. Então o capítulo começa com o Scott descendo pro porão enquanto ele procura os filhos e a esposa dele. E o Scott vai estar com muita raiva, afinal ele quer saber como é que o jogo dele ganhou vida e tá atacando a família dele. I created you. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. How is this happening? What are you? E a explicação pra isso é que algumas entidades paranormais se personificaram nos personagens de FNAF, fazendo um paralelo como se o Scott estivesse sendo consumido pela própria criação dele. E é no porão que nós descobrimos também que esse Michael na verdade se chama Mike Schmidt, que é o nome do segurança lá do primeiro FNAF. Por mais que Mike Schmidt na verdade seja um nome falso que o Michael Afton utiliza lá no primeiro FNAF, vale lembrar que The Joy of Creation não utiliza a história de FNAF, só utiliza o jogo. Então todas essas entidades... Até que esse novo The Joy of Creation que lançou já está dentro da linha de história de Five Nights at Freddy's.
ele já tá na linha de história de FNAF. Mesmo ele sendo uma fangame, ele faz parte da Fanverse, que é a parte onde jogos feitos na Fanverse fazem parte do universo de Five Nights at Freddy's, só que em lugares diferentes. Se personificaram nos personagens Ou em tempos diferentes também, né? e estão indo atrás do Scott. E eles estão na versão Ignited, ou melhor, eles estão pegando fogo porque eles estão virando cinza. E isso faz um paralelo com o FNAF 3 e o FNAF Pizzeria Simulator, onde esses dois jogos acabam com tudo pegando fogo. E essas entidades estão atrás do Scott porque elas querem continuar vivendo, porque em FNAF as almas das crianças entraram nos animatronics. Aí essas entidades pensam que podem fazer a mesma coisa. E por isso que tantos animatronics, tanto a entidade do Mike Schmidt quer pegar o Scott Calton pra tentar continuar existindo. E daí faz um paralelo, como se a história tivesse tido um fim e a própria criação do Scott tá tentando consumir ele pra história continuar existindo. Então depois que você termina todo o porão, você vai pro último capítulo, que é o Arctic, ou traduzindo, o sótão. Então o capítulo começa com o Scott amarrado em uma cadeira e o Mike Schmidt falando com ele. Ele fala que ele tentou fazer alguma coisa pra salvar essas criaturas, mas ele não conseguiu. Afinal, até mesmo ele não consegue ficar mais inteiro. E meio que os animatrônicos, eles estão se enfraquecendo, eles estão virando cinza. E como eles não conseguem mais se manter sozinhos, eles se juntam todos em um só, virando a própria criação. Então meio que tá tudo se acabando e a casa começa a pegar fogo. Esse fogo é causado por causa das criaturas que, óbvio, estão virando cinzas. E isso faz uma analogia que é a seguinte. O próprio Nick falou que o pai dele fez uma franquia que tava todo mundo falando. Acontece que uma hora isso vai acabar e tudo vai virar apenas cinzas. Que é o que aconteceu com o FNAF aqui em The Joy of Creation. E meio que The Joy of Creation faz essa analogia, que a criação do Scott tá morrendo, mas pra se manter viva ela tá tentando consumir o próprio Scott, tá tentando consumir o seu próprio criador. E daí quando você finalmente consegue terminar o quinto capítulo, que é o sótão, a entidade do Mike Schmidt tenta pegar o Scott Calton, e ele consegue. Promise me you won't harm them. Please. Então a entidade do Michael Schmidt consegue superar a própria criação do Scott e virar o próprio Scott Calton. Então tudo termina naquele incêndio, enquanto o resto da família do Scott foge da casa. E daí se passa muitos anos e volta pro começo, onde o Nick consegue comprar a antiga casa dele de volta. E é quando ele termina de contar a história da pior noite da vida dele, onde ele viu a criação do pai dele ganhando vida, virando monstros e tentando acabar com toda a família dele. E essa é a história de The Joy of Creation, ou traduzindo, a alegria da criação. É, gente, então é isso. Esse aqui é o a história de The Joy of Creation, o original, sem ser o reboot que fizeram agora, dia 2 de agosto, né? Mais recente agora, mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e fui.